Olá pessoal, nessa aula eu vou mostrar as configurações desse roteador Smart LAN, modelo Speed Router, 150 megabits por segundo. Vou mostrar a imagem dele aqui para vocês aí no caso. Alguns modelos mudam um pouco a cor, mas é a mesma função no caso, Esse modelo de roteador aí tem uma característica, no caso 4 portas de rede atrás, LAN. Eu não consigo mostrar aqui na imagem a forma frontal, mas ele aparece aqui. São 4 portas de rede LAN para conectar 4 computadores diferentes. Ele tem uma porta de entrada, o WAN aqui atrás, que seria a alimentação do modem principal ou roteador. E ele também possui um botãozinho de reset, que fica logo aqui juntamente com a conexão desse ângulo aqui mais ou menos, com a conexão da alimentação da energia. Bom, inicialmente a gente precisa identificar o número de IP e é importante frisar esse assunto, sempre identificar o número de IP do roteador para verificar se não existe um conflito de IPs na rede, porque se tiver outro roteador configurado com o mesmo número de IP na mesma rede, cai a conexão com a internet. Então é importante eu ressaltar essas informações aí. Bom, aqui ele vai mostrar que não está tendo conexão, obviamente aí aparece o ponto de exclamação, porque eu apenas conectei o cabo de rede atrás dele aqui na porta LAN para fazer a configuração. O que eu preciso fazer aí já de início? Identificar o número de IP dele. Eu vou segurar a janelinha Windows no teclado do computador mais a tecla R. Vai abrir esse menu executar. Aqui eu vou digitar o comando cmd para abrir o prompt de comando e apertar o botão OK. Aqui dentro eu vou digitar o comando ipconfig para descobrir o número de IP desse roteador. Ele vai abrir aqui no caso, que para mim o importante é esse gateway padrão. O número de IP dele é 192.68.1.254, então eu posso ligar no roteador principal, porque eu sei que o número de IP do roteador principal é diferente, é 0.1 no final. Então não vai existir nenhum conflito entre os dois. O que eu vou precisar fazer aqui? Bom, eu já vou fazer a conexão aqui do roteador principal. Na barra de navegação aqui em cima, eu vou digitar o número de IP dele, 192.168.1.254. Tá aqui. Vou acessar ele no caso. Vou acessar a página interna aqui do roteador. Esperar ele atualizar aqui. Bom, aí ele aparece dois campos para digitar usuário e senha. O usuário é sempre admin e a senha admin. Existem alguns modelos que são diferentes, a forma de acesso à página interna do roteador, mas isso é questão de olhar na etiqueta do próprio roteador ou até mesmo na caixa da fabricante que vem essas informações discriminadas aí no caso. Vou clicar em iniciar sessão. Aqui é bem bacana, em particular, esse modelo de roteador Smart LAN, porque ele tem algumas funções aqui que eu posso mostrar aí para vocês. No caso, por exemplo, ele tem a opção wireless aqui para você configurar, fazer configurações básicas aí sobre nome de rede, senha. Existe a possibilidade de você configurar ele como repetidor de sinal também. É bem bacana essa parte aí, nessa parte de wireless. Na parte de configuração aqui de DHCP, o que a gente pode verificar aqui? Configurações da LAN, que seria o número de IP de acesso a ele, no caso, Se eu precisar configurar alguma coisa, eu configuro aqui também. Essa interface da LAN, se eu precisasse mudar o número de IP dele, por exemplo, se fosse o mesmo número de IP do meu roteador principal, da operadora que está fornecendo o serviço de banda larga na minha residência, eu precisaria alterar o número de IP desse roteador meu particular, porque eu não posso alterar o da operadora, tem que alterar sempre o meu. Eu altero o número de IP e automaticamente ele abre o acesso à internet, mas nesse caso, como o número de IP dele é diferente, eu vou deixar nas mesmas configurações. Ele tem a interface da WAN,
Essa interface da WAN geralmente é utilizada para configurar IP fixo. Se você vir aqui na opção DHCP e alterar para IP estático, ele automaticamente aparece a opção para você configurar o IP fixo, né? Sendo o número de IP, a máscara de subrede, gateway padrão, e o DNS primário e secundário aqui embaixo. Configurou, é só aplicar. Nesse caso aqui eu não vou querer isso, então ele fica como DHCP. DHCP ele é responsável por gerar números de IP através desse roteador, por exemplo aqui o Smart LAN, para cada dispositivo conectado a ele. Ele recebe apenas um número de IP e através desse número de IP, com base nesse protocolo de comunicação que seria o DHCP, ele consegue gerar números de IPs diferentes para cada dispositivo conectado a ele. E assim abre a conexão com a internet. Eu vou fechar essas abas aqui nas laterais. Na opção aqui assistente de configuração, que ele já vem escrito aqui, ele aparece as opções de configuração, né? E o usuário também pode dar uma lida aqui para seguir o passo a passo, porque é bem simples e prático. Vou clicar na opção próximo aqui. Aqui ele pergunta que essa parte do modo, ele aparece aqui também, modo de operação. Se eu quero configurar ele como um roteador principal lá para alimentar o acesso à internet a diversos dispositivos conectados à rede aí, que no caso é a esse roteador Smart LAN, né, que eu estou configurando, ou eu posso configurar ele em modo bridge. Esse modo bridge aqui seria um modo ponte. A internet passa por ele e comunica e passa o acesso para outro roteador diferente. Basicamente seria o que? Se eu quisesse utilizar ele apenas para fazer uma ponte para outro roteador, ele recebe o sinal de um modem principal ou de um roteador principal, passa por ele o acesso para poder alimentar outro roteador. Seria como se fosse um switch, mas obrigatoriamente sempre quando eu coloco nesse modo bridge, eu preciso desativar o Wi-Fi, porque ele causa um conflito. O modo bridge ele funciona apenas uma porta de rede no próprio roteador, como por exemplo esse Smart LAN, ele possui 4 portas de redes diferentes. Se eu colocar em modo bridge, vai funcionar apenas uma porta de rede. Qual porta de rede? A1, A2, A3, A4. A primeira porta de rede que eu espetar o computador ou espetar a alimentação para outro roteador é a porta que vai funcionar. As demais, automaticamente todas serão desabilitadas aí nesse modo bridge. Por isso que é importante desativar o Wi-Fi, porque se eu deixar os dois ativado, a função de rede e a função Wi-Fi, ele causa um conflito entre os dois serviços aí no caso. E essa parte aqui de cliente seria como se fosse um access point. Ele configura como um repetidor de sinal. Isso é uma informação para outra aula aí que eu posso explicar mais adiante aí, numa aula mais breve aí. Mas eu vou deixar ele nessa opção roteador. Vou clicar na opção próximo. Na opção próximo aqui ele pede para ativar automaticamente as atualizações. Escolho lá o país que eu estou no caso. Aqui ele escolheu o horário de Brasília, né? Aqui nessa parte não precisa mexer, deixa as configurações que vem nele mesmo. Vou clicar em próximo, aqui ele aparece o número de IP, a máscara de subrede, deixa o que está, só clique em avançar. O serviço de DHCP, se eu quisesse configurar o IP fixo seria nesse momento, mas como eu não quero deixar como IP automático, eu vou deixar o DHCP habilitado. Clico em próximo. Essa parte aqui do AP seria o modo cliente aí no caso, né? Se eu quisesse deixar como um repetidor de sinal, eu deixaria como modo cliente, mas eu não quero deixar como o modo cliente, eu quero deixar ele como roteador trabalhando independente na mesma rede aí com outros roteadores existentes aí no caso. Aí o nome de rede aqui eu vou colocar nessa opção SSID. Aqui eu vou colocar Smart LAN Test, só para a gente fazer o teste e ver se Smart LAN underline test. A parte da banda não precisa configurar, deixa o que tá, que vem de fábrica aí. E a parte do canal também deixa em automático sempre. Clica na opção próximo. Essa próxima tela que abre é uma tela de configuração da senha, no caso, né? A chave de segurança que a gente coloca nesse campo. Aqui eu deixei de 1 a 90 no final para facilitar o nosso teste aí. Feito isso, eu vou clicar na opção concluir. Ele aparece uma barrinha carregando, né? E um
uma contabilização em percentual e toda a configuração que eu fizer nesse modelo Smart LAN, eu preciso aguardar essa configuração. Automaticamente ele aparece aqui no canto inferior direito da tela que ele está identificando a rede novamente aí, porque ele está concluindo esse processo de configuração. E isso é importante. A maioria dos roteadores acontece a mesma coisa. Sempre quando eu configurar o roteador, ele pede para reinicializar o próprio sistema do roteador, aí ele reinicia automaticamente para aplicar as configurações aí e poderem ser válidas aí e conectar nos dispositivos, no caso, né? Aqui embaixo ele ainda está aplicando, né? Ó, mostra que está tendo acesso à internet. Vou clicar no computadorzinho aqui para ele abrir a placa de rede sem fio aqui no caso. Vamos identificar essa rede Smart LAN. Smart LAN Test. Vou clicar nessa rede, clico em conectar. Ele vai pedir a chave de segurança. Então a chave de segurança que a gente deixou foi de 1A90 no final. Eu vou digitar ela aqui novamente. Vou conferir. Tá de 1A90 no final. Vou clicar em avançar. Essa tela que ele pergunta, né, se é uma rede segura ou não. Vou clicar aqui sim. Basicamente, eu vou esperar ele se conectar a essa rede, que seria o teste final. Esse é o momento onde eu pego os meus dispositivos, tablet, smartphone, notebook, para fazer os testes e saber se está conectando a internet. Ele está verificando aqui os requisitos. Tem alguns modelos que se conectam mais rápido, outros que levam um tempinho, né? Ele começa a se conectar aí, no caso, sincronizar as informações. Esse aqui, no caso, ele já se conectou, porém ele ainda está autenticando o acesso à internet. Como eu sei disso? Porque ele está aparecendo sem internet, no caso, seguro aqui no caso. Eu vou esperar ele identificar para mim poder fazer esse teste final aí no caso. É o teste de conexão. Eu vou fazer através da tela preta do DOS, né? Venho aqui no caso, digito ping espaço wall.com.br e dou um enter. Ele vai medir os pacotes, que ele envia 4 pacotes e recebe 4. Aqui está mostrando que está tendo acesso à internet porque não houve nenhuma perca de pacote nesse caso. Vou conferir aqui, ó, conectado seguro. Ele está tendo conexão com as duas. Se ele não tivesse acesso à internet, ele apareceria. Ele está mostrando conexão nos dois aqui, então é porque tem acesso à internet. Bom, a aula de hoje é essa, pessoal. Essa seria a apresentação das configurações desse modelo Smart LAN. Até a próxima aí, tenha um bom dia.